após pecar, se tornou injusto diante de Deus. A Bíblia mesmo revela, não há justo. Paulo, antes de falar da justificação pela fé, no capítulo 5 de Romanos, ele mostra o capítulo 4 ali, que fala do Abraão, que foi justificado também, porque ele creu, e isso foi imputado para a justiça. Mesmo no Antigo Testamento, tá certo? Paulo mostrou o pano de fundo da experiência de Abraão. Mas antes disso, Paulo mostrou que todos os homens estavam embaixo da mesma situação. Tanto os ímpios ou gentios, como queiram chamar, como os judeus, como os moralistas, ou seja, todos estavam debaixo da mesma escala. Não tinha jeito, da mesma regra. Mas aí Paulo fala em Romanos, capítulo 3. Vou abrir aqui agora Romanos capítulo 3. Ele fala no 3:10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Irmãos, toda a humanidade, após a queda, estava nessa situação. Tinha problema com a justiça de Deus. Justificado, justiça, tem algo a ver com a justiça de Deus. Nós tínhamos um problema seríssimo. E nós precisávamos resolver, mas nem nós podíamos resolver. E mesmo aqueles que receberam a lei, também não podiam resolver. Porque pelas obras da lei, ninguém seria o quê? Ou ninguém será justificado diante de Deus. Então a nossa situação era, a lei diz, toda alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Então não tinha jeito. Estávamos caminhando todo em direção a um final sombrio, que é o lago de fogo. Mas Deus, ó Senhor Jesus, esse mais fez toda a diferença na nossa vida, irmãos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, e estando nós mortos, nos deu o quê? Vida. O que um morto precisa? Vida. Vida, vida e vida. E o Senhor Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância. Então o Senhor Jesus veio pagar o preço. Quando a Eva, houve aquele problema lá no Jardim do Éden, imediatamente o Senhor já proveu a solução. Gênesis 3,15, se puder pôr aqui para a gente ler, Gênesis 3,15, que me ajuda muito aqui, fala o seguinte: porém inimizade entre ti, falando com Satanás, a serpente ali, e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então o Senhor já tinha profetizado, o descendente dessa mulher, que se remeteu a Cristo, ele vai ferir você na cruz. Então na cruz, irmãos, o Senhor resolveu o problema da dívida. O salário do pecado era a morte. O Senhor Jesus morreu por cada um de nós. Nós não devemos mais nada para Satanás. Irmão, diga assim, diga para o meu, nós não devemos mais nada para Satanás. Se o problema era a morte, meu Senhor Jesus já pagou por mim. E nos deu agora, irmãos, um futuro glorioso. Ó Senhor Jesus. Isso é justificação por um item chamado fé. Justificados, pois, mediante a fé. E mesmo a fé não é uma capacidade nossa. A fé é um dom de Deus. A capacidade que Deus nos deu de crer, irmãos, tudo isso veio de Deus. Irmão, nós não temos mérito nenhum. Todo o mérito é do Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Não há palavras, né? E eu falei ontem na casa 3, como o Deus justo justifica o injusto. Isso é justo? Acho que eu causei um... né? Eu disse, bom, se Deus é justo, por que Ele justificou o injusto? Se Ele é justo. Isso é justo? Talvez aqui virou um... Mas Deus prova o seu grande amor, Aragão. A motivação era o amor. Deus poderia, irmãos. Deus poderia, naquela situação ali no início com Adão e Eva, dar cabo ali naquela situação.
Mas o próprio Satanás poderia chegar para ele e dizer: mas você não é amor? Então Deus, com a sua sabedoria, com a sua onisciência, onipresença, sabendo de tudo, Ele já nos deu Cristo, para que nós fôssemos justificados em Cristo. Irmãos, eu vou citar o exemplo de um irmão que me falou hoje. Nesses últimos dias, crer em Cristo é um verdadeiro milagre. A situação está tão de um jeito, relativizaram tanto a questão da palavra, que crer em Cristo, ter experiências com o Senhor, hoje é um milagre. E todos nós que estamos sentadinhos aqui, mesmo nós que estamos ouvindo essa transmissão, nós precisamos ter uma consciência e uma certeza. Irmãos, é uma certeza, eu preciso me certificar no meu espírito, no meu interior, de que eu realmente fui justificado por Deus. Isso chama-se salvação. Primeiro, essa justificação que nós não merecíamos, né? Fala aqui Romanos 5:1, justificados, pois mediante a fé, nós ganhamos algo que nós não tínhamos antes. O quê? Paz. Vocês estão em paz? Irmãos, o mundo está um caos. Está virando um caos. E a pergunta que eu faço para cada um de nós: vocês e eu estamos em paz ou não? Sim ou não? Temos paz? Diga: Senhor, nós temos paz. Nós ganhamos paz. A nossa história mudou. Irmão, nós não temos mais nada com a morte. A nossa história mudou. Primeiro item, nós ganhamos paz. O que mais os homens pregam por aí é a paz. Existe um órgão aí chamado Nações Unidas que quer promover a paz. Mas parece que quando mais tenta, mais confusão tem. Porque a verdadeira paz é a reconciliação com Deus. Porque a reconciliação com Deus, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro de tudo, irmãos. É aquela circunferência, onde todas as coisas devem ser convergidas para Ele. Tudo é Ele, por meio dEle e para Ele. Porque dEle, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Nós somos dEle e para Ele. Diga assim: eu sou dEle e para Ele. Oh, Senhor Jesus. Não é bom ter paz, irmão? Oh, coisa boa é ter paz, tranquilidade, né? Às vezes tem coisas que nos perturbam, né? Ainda nos perturbam, que não é necessariamente a nossa situação, o nosso relacionamento com Deus, mas devido à vida humana, a gente... E se tem uma coisa que eu tenho na minha vida, é tranquilidade para dormir. Meu irmão, rapaz, às vezes minha mulher diz assim: como é que você consegue dormir tão rápido? Eu disse: eu consigo. Você não sabe como é que está a situação? Eu digo: eu sei. Eu vou resolver alguma coisa? Eu vou acrescentar um côvado ao curso da minha vida? Não. Então, em paz me deito, então, né, Ronaldo? Logo o sono vem. Irmãos, vamos pedir a Deus essa paz, irmãos. Aquilo que nós não podemos resolver, vamos entregar para Deus. Temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Esse é o segundo ponto, né? Nós tivemos acesso. Nós não tínhamos acesso, mas agora nós temos acesso à graça. E a Bíblia, né? Acho que foi citado pelo James aqui, Hebreus 4,16, que fala que nós devemos nos achegar aonde? Junto ao trono da... Onde está esse trono? É muito
ele, como se fala por aí, né? Aquela conversa em que a gente muitas vezes fala, ó Senhor, eu não, não gosto não, estou gostando. Né? Eu tive se o Senhor não me der amor para me amar aquele irmão, eu garanto que se eu ver ele na rua, eu passo o carro por cima dele. Mas aquela conversa bem... É claro que Deus não... É uma conversa franca, né? Irmão, nós precisamos ser sinceros, irmãos. Quando não estiver dando, chegue para Deus e diga, Senhor, não está dando, me ajude. Eu acho que as orações, elas precisam ser mais específicas. Eu sempre falei isso, né? Orações específicas, né? Às vezes eu falava para as meninas, vocês querem casar? A primeira reação delas é, não, de jeito nenhum, Deus me livre. Mas a gente sabe, irmão, a gente sabe, no fundo, lá no fundo, né? Então sejam sérios diante do Senhor. Vocês não precisam orar coletivamente, mas vocês precisam orar individualmente. Irmãos, nós temos acesso a essa graça. Meninas e meninos, vocês podem pedir a Deus, por meio da oração, algo saudável. Sejam sinceros somente diante do Senhor. Não fique dizendo, não, Deus me livre, Deus me livre. E Deus me livre se Deus conhece o nosso coração. Deus precisa de famílias, irmãos. Não vamos cair nessa onda que é pregado por aí, não. Deus edifica a sua casa por meio de famílias. Famílias saudáveis. E nós estamos aqui para ajudar também. É ou não é? A Bíblia é muito clara quando ela fala que as irmãos, esses encontros das irmãs aí, é muito saudável. Nós precisamos avançar um pouco mais. Eu creio que Deus vai nos levar a avançar um pouquinho mais. As irmãs mais experientes, não vou falar idosas, mas mais experientes, bem, irmãos. Não pode dizer, na sua época era assim. Muitas vezes há problemas porque não... E quando a gente vai saber, o problema já foi. Aí não tem mais jeito. Então isso é a casa de Deus, a família de Deus. E nós temos acesso a essa graça, nós podemos orar ao Senhor. Né? Irmãos, eu passo a semana todinha orando. Senhor, se é andando, se é aqui, problema... Essa semana tive problema a semana todinha com o meu carro. Meu Deus do céu, que confusão. E sabe, aquela perturbação, aquelas coisas. E o Senhor Jesus, e Senhor, e domingo, e como é que fica? A justificação pela fé, esse é um item, irmãos, crucial. Sem ele, não haveria igreja. A igreja, ela é formada por aqueles que foram justificados pelo Senhor. E graças a Deus, nós fomos justificados pela fé. Graças a Deus, nós temos paz com Deus. Graças a Deus, nós temos acesso a essa graça. E o versículo continua ainda. Da qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança de quê, irmãos? Da glória de Deus. O restante do versículo aqui, o versículo 2 diz, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então nós temos paz no passado, graça no presente, glória no futuro. Oh, povo feliz. Era para estar todo mundo aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos. Esperança da glória de Deus. Pior coisa é uma pessoa sem esperança, irmãos. Pior coisa é uma pessoa desanimada. Não tem esperança. Se entrega. Por isso essa semana eu falei na live, né? Falei da minha experiência na live, né? Eu peguei dengue. Isso não foi aqui em Ceará não, tá? E eu cheguei a um estágio que eu acho que eu ia morrer. Eu peguei uma dengue tão violenta que eu fiquei jogado no tapete. E mesmo assim eu corri a reunião, né? Tudo que eu conto, minha mulher está ali. Para as coisas podem chegar. Irmã, é verdade mesmo que ele está falando isso aí?
E aí, rapaz, o Senhor falou comigo assim, um sentimento muito forte. Você tem duas coisas para fazer. Ou levanta daí, ou vai morrer aí. Irmão, o negócio estava difícil. A mulher olhou para mim e disse assim, rapaz, mas tu tá feio, tu tá desarrumado. Isso eu estou falando, irmãos, há 30 anos atrás. E aí vocês contam o perigo, né? Aí rapaz, quer saber de uma coisa? Mal me levantei, tomei um banho, me arrumei todinho, pentei o cabelo, fiquei bacana e fui curado. Lute, meus irmãos, não se entregue. Não dê por vencido, não dê como tudo acabou, agora para mim não dá, que história de não dar. Vamos lutar, irmãos. Nós estamos vivendo o melhor momento, irmão, eu quero falar de mim, eu falo de mim, irmãos. Eu estou vivendo o melhor momento na vida cristã, irmãos. Eu nunca tive tão bem, tão alegre, tão isso, tão aqui, irmãos, eu estou muito bem, graças ao Senhor, irmãos. Amém? Eu creio que todos nós aqui também estamos passando por isso. Porque nós vamos ver aqui na frente, ele fala aqui no 5,3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Não peça, não diga assim, Senhor, pode, não precisa pedir, as tribulações Deus vai dar sobre medida. É tribulação demais, irmão. Segunda-feira está aí, para quem é empresário, né? Para quem tem negócio. E os meninos que vão para a escola? Os alunos que vão para a escola? Deus coloca a tribulação, porque nós precisamos, de certa forma, irmão, sermos trabalhados. Então, Paulo sabia que a tribulação, ela produz, né? A tribulação, ela produz o quê? João Ferreira de Almeida, no versículo 3 de Romanos 5, diz perseverança. Mas eu gosto mais na revista Almeida, revista corrigida. Júlia, põe aí. Que a palavra é outra. Romanos 5,3, Julinha. Vai entrar aqui. Na Almeida, revista corrigida, em vez de perseverança, fala de quê? Paciência. Ok? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, essa aí é na NNA, é na Almeida Revista Corrigida. Em C. Está aqui, ó. A tribulação, ela produz o quê? Paciência. Paciência. O povo de Israel se tornou o quê no caminho? Impaciente. Moisés se tornou impaciente e ele falou irrefletidamente. Por isso, irmão, nós precisamos que essas tribulações, ela tem que produzir em nós isso. Nós sermos mais pacientes, aprender, certo? É uma pressão muito grande, mas ela produz aqui paciência, que foi traduzido na Almeida por perseverança. E a paciência, ela produz o quê? Uma experiência. Uma experiência. Cada um de nós aqui deve ter a experiência pessoal com Deus. Cada um de nós aqui, eu creio que nós já tivemos experiências com Deus pessoal, irmãos. Cada um aqui. Alguma coisa extraordinária que Deus fez. Por isso nós estamos aqui. Porque Deus, ele fez algo, tá certo? E de uma experiência pessoal e íntima. Né? Pessoal e íntima. São muitas experiências, né? Que nós precisamos aprender a ter com Deus. Assim como o Jacó. O Jacó, com fé, aquilo que possa ser bom também para a edificação. A experiência produz o quê? Esperança. Ô irmãos, coisa boa é a esperança, né?
Quem não tem esperança, certo? Às vezes, as pessoas estão boas, mas perderam a esperança. Vamos perder a esperança, é a pior coisa. Tenha paciência. Vai dar certo. Só não deu certo porque ainda não chegou ao final. Mas vai dar certo, irmãos. Vocês estão orando? Então vai dar certo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas esse versículo é muito rico agora. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Essa mesa é a prova de amor, irmão. Todo domingo tem uma mesa aqui para a gente visualizar, porque nós somos pessoas que esquecemos. Todo dia da semana, Deus está dizendo, o meu corpo foi partido, meu sangue foi derramado, há uma nova esperança. A esperança se renova todo domingo. Ah, Senhor, essa semana eu não te amei, tudo bem, meu filho. Mas há um novo começo, amém? Deus está dizendo isso para nós, mas até quando? Uma hora essa porta vai fechar. E aí, irmãos? Uma hora nosso prazo de validade vai vencer. Irmãos, eu sempre, quando eu olho o remédio, eu vejo assim, data de fabricação, data de vencimento. Parece que Deus, quando nos fabricou, Ele fez assim, data de fabricação, vai vencer dia tal. Mas você sabia que nós podemos acrescentar, por meio da palavra, mais anos de vida à nossa vida, irmãos? Vocês sabiam disso? Ah, eu provo. Provo. Quem crê na palavra de Deus aí, diga amém. Então vamos para a prova lá. Efésios capítulo 6. Versículo 2. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre... Quem quer viver muito aqui, diga amém. O que precisa fazer, irmãos? Honrar pai e mães humanos, mas nós podemos direcionar isso aqui para Deus, que é a nossa origem, porque pais, ele, humanamente falando, é a nossa origem, mas Deus é a nossa origem principal. Nós precisamos honrar pai e mãe, nós precisamos honrar Deus, que é o primeiro mandamento com promessa, e que seja de longa vida sobre a terra, né? Quando eu li isso aqui para minhas meninas diziam assim, leia o 4 também, papai, né? Leia o 4. Aí o 4 é, e vós pais, elas me pegavam nessa aqui também, né? E vós pais não provoqueis vossos filhos, né? Mas o contexto aqui não é esse, né? Mas de qualquer maneira, é a palavra de Deus. Bota aí para mim, irmãos, Provérbios capítulo 4, versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Teve um rei, o rei Ezequias, que o Senhor mandou falar para o Isaías, vai lá e diz para ele, arrumar a casa, que ele vai morrer. E o Ezequias então, colocou o rosto na parede, começou a chorar, e disse, lembra-te, Senhor, lembra-te de como eu vivi, tal, tal. Isaías ia saindo da cidade, Deus disse, volta lá. Aí chegou para ele e disse, olha, o Senhor vai te dar mais 15 anos. Como é que vai acontecer isso? Então ele fez retroceder o relógio, o sol do relógio de Acaz. Não sei que relógio é esse, mas sei que o Senhor fez retroceder e deu mais 15 anos para aquele homem. Irmãos, eu falei na live essa semana, não basta só, como é que se diz, como é que eu vou usar essa palavra? Não basta só envelhecer
temos que envelhecer bem, amém? Eu não sei se os irmãos entenderam bem essa parte, mas eu falei, temos que envelhecer bem também, saudáveis. Cabelo branco, mais saudável, né, Aragão? Cheio de vigor, cheio de vida. Como Caleb. Tenho 85 anos. E ainda sou quando eu tinha 40. As irmãs também. Encham-se de vigor, irmãs. Não se entreguem. Não se entreguem. Vamos lutar, irmãos. Falar em lutar, essa semana, de tanto dizer, falei isso na live, aí Deus disse, tu tá muito bom, né? Encorajando os outros e... Aí eu falei passando, sabe, eu vou para academia, né? Bora. Irmãos, estou fazendo academia, estou aqui, mas estou todo moído, viu? Não, eu paguei para... Nós precisamos realmente, irmãos, ganhar isso diante do Senhor. Porque nós precisamos de irmãos experientes. O que eu vejo assim, irmãos, às vezes eu oro muito na igreja, é que nós precisamos das 3 gerações da igreja. Nós precisamos da geração cabelo branco, que nós precisamos olhar esses irmãos como experientes, esses irmãos e essas irmãs. Coisa boa, eu acho que o Jobson aqui vai lembrar, né? O irmão Damasceno, ele ficava sentado no meio da congregação, irmão. Só ele, cabecinha branca. Bom, aquele senhor ali, né? Segurando que ele andava com a moletazinha dele lá, o bastão dele. Só aquilo, irmãos. Só o fato de eu ver aquele homem no meio da reunião, só aquilo já me dava segurança. Quando vocês chegam aqui, irmãos, vocês olham, irmãos, cabeças brancas. Não estou falando no sentido pejorativo, mas eu digo de experiência. Irmãos com muita experiência, até muito mais do que eu que estou falando aqui. Isso é segurança para nós. Né? Você olha, várias irmãs com experiência, já passaram por muitas situações também. E aí nós temos essas 3 gerações na igreja. Nós temos essa geração que está surgindo agora. Nós temos a geração da adolescência, dos adolescentes, que nós precisamos cuidar também, orar muito, irmãos, orar muito, muito, muito. E eu confesso para vocês aqui, se tem uma coisa que eu me preocupo, não falo, é com essa geração de adolescentes que nós temos. Eu tenho um medo desses adolescentes, tenho temor, e temos que dizer para eles aqui, se vocês não tiverem fundamentos, ao entrarem nas universidades, vocês estão correndo o risco de negar a fé de vocês. Não é fácil. Por isso, meninas, adolescentes, meninos, sejam sérios diante do Senhor. Nós não podemos arriscar a nossa vida. A nossa vida é um dom que Deus nos deu, irmão. Nós precisamos, uma das características de quem foi também justificado, é a coletividade. Quer ser guardado? Andem sempre de bloco, juntos. Não saia de qualquer maneira, sozinho. Porque Satanás, ele anda o quê? De redor. Ele anda de redor, procurando alguém para devorar. Nosso irmão Miguel nos ajudou na palavra recentemente que ele deu. Aí você sai, né? Tem 3 leões na rua. Aí você sai de qualquer maneira? Não, irmão, nós precisamos sair revestidos de autoridade de Deus, do poder de Deus, e também pedir preservar na igreja essas 3 gerações. Irmãos, eu digo uma coisa bem aqui para vocês, jovens, se vocês quiserem se dar bem, vocês precisam ter um profundo respeito por aqueles guias que o Senhor colocou por vocês. Não brinquem, não zombem. Uma vez uma irmã chegou para mim, irmão, como foi essa história aqui de Eliseu? O Eliseu tinha um grupo de jovens, sobe calvo, sobe calvo, sobe calvo. E aí ele orou ali, meu irmão, ele amaldiçoou, uma ursa saiu de lá, 42 deles foram despedaçados. Nós precisamos ser pessoas muito sérias diante do Senhor.
Nós não podemos de maneira nenhuma abrir a nossa boca de qualquer maneira, irmãos. Nós precisamos respeitar os irmãos. Não estou dizendo que está acontecendo problema. Eu estou dizendo que nós precisamos ser uma geração diferente. Nós precisamos ser uma geração que entra e faz a diferença. É para isso que nós temos trabalhado, é para isso que nós temos promovido ações. Janeiro estamos juntos. Julho tem a conferência de jovens que a gente investe também pesado. A gente pede a ajuda dos irmãos para o nosso bazar. Por falar nisso, a gente precisa já conversar sobre isso também. Essa é a geração, essa é a família de Deus. Irmão, nós somos da família de Deus, irmãos. Quando alguém chega para mim e diz assim, irmão, porque é o seguinte, eu não fico muito bem não, porque chega ali a irmã não fala comigo, pois fale com ela. Se ela não deu um passo até você, dê um passo até ela. Pois irmão, eu não tenho esse problema. Não, se tem uma coisa que minha mulher sabe, eu não tenho problema com isso, irmão. Se amanhã o Ronaldo passar por mim e não falar, continua sendo o Ronaldo do mesmo jeito. Mas eu também não vou ficar, porque esse cara não falou comigo, porque esse cara está cruzado comigo. Isso é coisa de criança, irmão, nós precisamos crescer, amados irmãos. Irmãs, vocês precisam ser amigas. Vocês precisam compartilhar, precisam estar juntas, precisam orar. Estou falando isso para os varões também, amigos. O Jorge não consegue só meu irmão. O Jorge é mais do que um irmão para mim, o Jorge é um amigo. Fala coisas para mim e eu falo coisas para ele. Ele fala, você falou, você vai ouvir também. Vou prosseguir por causa do tempo. Só queria tocar nesses pontos. Nós fomos justificados no capítulo 5. E depois da justificação que Deus fez, precisa-se de algo a mais. O que é, irmãos? A reconciliação. Não basta só o Senhor ter nos justificado. Nós precisamos ser o quê? Reconciliados. Né? E isso está aqui, logo no capítulo 5 aqui, logo mais à frente. Eu vou ler aqui para os irmãos pegarem. Mas Deus prova o seu próprio amor, versículo 8, tá? 5:8, Julinha. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos de quê? Da ira. Irmãos, nós estávamos sob a ira de Deus. Os homens estão embaixo da ira de Deus. Romanos começa dizendo, a ira de Deus se revela do céu, contra toda impiedade e perversão. Mas nós cremos, Deus nos deu essa capacidade, nós fomos tirados debaixo da mão da ira de Deus, nós não estamos mais embaixo de condenação, nem da ira de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa vida está no Espírito que nos foi outorgado. Nós podemos, por meio do Espírito, contatar a palavra, ganhar vida. É o nosso alimento. Você tem fome? A fome, né? Mas de manhãzinha cedo é normal que nós tenhamos fome da palavra. Olhar a palavra, ler a palavra, orar a palavra, comer a palavra, ler bons livros espirituais, né, Ronaldo? Ler bons livros que nos levam para a palavra, que nos esclarece. E não apenas isto, versículo 11, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora o que? A reconciliação. É bom demais. Tudo isso, irmãos, foi uma obra que Cristo fez. Por isso, irmão, Ele é digno de todo louvor. A Ele a glória, foi cantado aqui, né? Aquele que é digno de receber a honra. Irmão, Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é o meu rei, né? Cristo é tudo, irmãos. O essencial das coisas que eu tenho dito é que Cristo é tudo. Com Cristo, nós temos tudo. Sem Cristo, nós não temos nada.
Então ele fala aqui da reconciliação. No capítulo 6 ele vem falar da santificação. Então o livro de Romanos é um livro completo. É um livro realmente maravilhoso, que tem nos trazido realmente bons ensinamentos práticos para a nossa vida, tá certo? E eu estou muito, muito assim, feliz de ter visto assim essa visão. Gostaria de compartilhar uma última mensagem que fala da glorificação, que é o processo final, certo? Que tem um item que Paulo falou em 2 Coríntios 3,18, que todos nós com o rosto desvendados, nós contemplamos como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Romanos capítulo 8, versículo 30, né? Que é a base que eu falei do caminho para a glória. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou, irmãos. Glorificado aqui já está no passado. Não glorificará. Deus já viu nós, cada um de nós. Tenho coragem de dizer, irmãos. Glorificados. Eu prefiro ver o Jobson na glória. Se ele for olhar para mim com os meus defeitos, ele vai se decepcionar. Mas eu quero ver esse irmão já na glória. Irmão, o Senhor está trabalhando no final, vai ser glória para todos nós. Esse caminho, ele é seguro, tá? Então eu vou partir para concluir aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós, James? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Você pagar alguma coisa? É graciosamente. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem nos justifica, irmãos? Quem nos justifica, irmãos? Fomos justificados. Não adianta. Por isso, irmão, não recebam acusação, condenação nenhuma. Não, James? Você pode falar o que você quiser. Quem me justifica é Deus. Amém? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Intercessor, ontem eu falei, o fiador, né? O fiador, o intercessor, tá certo? E o advogado. Está lá intercedendo exatamente por cada um de vocês e por mim, nesse exato momento. Porque existe uma luta espiritual que ninguém consegue ver. Humanamente falando, nós não vemos. Mas, irmãos, há uma luta aqui, irmãos. Há uma luta sendo travada. Quando o moço do Eliseu, ele viu que a cidade de Dotã estava cercado ali pelo exército sírio. Ele falou, ai meu Deus, Senhor, e agora? O Eliseu todo tranquilo. Senhor, abre os olhos desse rapaz aí. Ele abriu os olhos e viu que ao redor de Eliseu estava o quê? Cavalos de fogo. Ao redor de cada um de nós, amados irmãos. Deus coloca cavalos, fogos, né, a nos defender. A gente nem sabe. Vai indo ali, o sinal fecha. Que sinal. Nem sabe que é Deus te guardando lá na frente de alguma coisa. Nós precisamos, irmãos, ter um sentimento de que tudo está na mão de Deus. Tudo está no controle de Deus. Eu não quero sair debaixo da mão do controle de Deus, amados irmãos. Aí o hino que nós cantamos, quem nos separará do amor de Cristo? Vamos ler juntos então, irmão, que é bem forte. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E o 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Vai falar mais alto para Satanás ouvir, pensa que ele é surdo. Cristo Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu vou ficar por aqui. A gente tem um tempinho aí para 10 minutinhos. Pode ser, Cleito e irmão Jacosmar? 10 minutinhos. Nós fazemos pequenos grupos e compartilhar um pouco. Tá bom, irmãos? Depois